Estão definidos os últimos classificados para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista e também os rebaixados. O vídeo de hoje te atualiza sobre especialmente a classificação do São Paulo, um baita sufoco, com direito a gol aos 54 minutos do segundo tempo, graças a uma cobrança de pênalti e Thiago Carpini provocando torcedores. Hora de falar sobre o São Paulo com muita polêmica e sufoco. São Paulo está na fase de mata-mata, mas com um gol aos 54 minutos do segundo tempo. Só para descrever um pouquinho do que foi o jogo do São Paulo contra o Ituano, Tricolor abre o placar em relação ao time da casa. Era um São Paulo melhor, com mais oportunidades de gol. Chega ao primeiro gol de abertura do placar, sofre o gol do empate. E aí o torcedor do São Paulo vai relembrando vários dos acontecimentos e das campanhas e dos resultados ruins colecionados ao longo do Campeonato Paulista, né? Ainda chega ao gol do 2-1, gol que colocaria o São Paulo na próxima fase. E aí, só para vocês entenderem o cenário do segundo tempo. São Paulo vencendo, o Novo Horizontino batendo a Portuguesa, 2-0, e o São Bernardo vencendo o Mirassol por 2-0. Com esses resultados, São Paulo não poderia empatar com o Ituano, porque se empatasse, ficaria abaixo do Novo Horizontino com 22 pontos e do São Bernardo com 21. São Paulo, que tinha 19, em caso de empate, iria para 20. E a gente foi percebendo que o São Paulo no segundo tempo jogou com o regulamento debaixo do braço. Não quis correr riscos, não quis se expor contra o Ituano rebaixado, time horroroso, que tinha marcado apenas 3 gols em toda a competição. Foram 2 diante do São Paulo que fizeram com que o time de Itu terminasse com 5 gols marcados. O Carpini foi irritando o torcedor de uma maneira a ponto de, aos 81, no caso, na reta final da partida, 37, deixa eu só pegar o tempo direitinho, só para não passar a informação errada. Aos 36 do segundo tempo, o Carpini tira o Caleri e põe o Diego Costa. Foi a substituição que, especialmente nas redes sociais, acabou com o moral do treinador São Paulino. Ele tirou um centroavante para pôr mais um zagueiro, convidando o Ituano a atacar. 2 minutos depois, o Diego Costa toma um cartão amarelo e aos 44 sai o gol do Ituano. 2-2, resultado que eliminava o São Paulo em plena fase de grupos. E aí acabou por acontecer, meio naquelas obras do acaso, o gol São Paulino, pressão do Tricolor, oportunidades criadas. Depois de uma defesa, o Juan sofre pênalti. O árbitro em campo não marca o pênalti, é chamado pelo árbitro de vídeo e aí acaba fazendo a sua correção aos 54, ou seja, com 9 minutos de acréscimo, o Lucas Moura, que nos tempos antigos era chamado de Marcelinho, acaba chamando a responsabilidade, cobra o pênalti e garante a vitória por 3-2 do São Paulo e a classificação como o primeiro do grupo. São Paulo e Novo Horizontino se enfrentam no Morumbi na próxima rodada. Importante contar que o torcedor do São Paulo, mesmo com a vitória, elegeu o Carpini como grande culpado. E para mim é uma análise correta. O São Paulo de 2024 é tecnicamente melhor, temos de peça também, foram contratados vários jogadores importantes, mas é um São Paulo que caiu demais de produção, um São Paulo que regride a cada partida e vai se arrastando nas partidas. O empate contra o Guarani foi desastroso. A vitória, da forma como foi conquistada diante do Ituano, também algo que chama demais a atenção. São Paulo correu riscos e vai precisar melhorar demais seu futebol para não ser eliminado pelo Novo Horizontino. A impressão que eu tenho é de que a presença do Carpini à frente do São Paulo é uma questão de tempo, porque é um São Paulo que não evolui, pelo contrário, é um São Paulo que perde condição técnica, é o São Paulo que vai se distanciando do trabalho do Dorival, enquanto o seu técnico, que nunca treinou um time de Série A, nunca esteve à frente da Libertadores, parece completamente perdido. E aí, só para completar, depois do gol do São Paulo, a TNT Sports flagra uma imagem do Carpini levando a mão à orelha e provocando torcedores. A gente não sabe se eram torcedores do São Paulo ou do Ituano que estavam atrás dele, mas é o tipo da provocação absolutamente desnecessária e que não cabe para um técnico como o do São Paulo, que faz um trabalho ruim. Minha opinião, Carpini está com os dias contados. Óbvio que ele não vai ser demitido por agora, mas está muito claro para mim que ele pegou um trabalho para o qual ele não estava pronto. Carpini ainda precisa carpir bastante em outros times até chegar num grande como o Tricolor. Agora, Bruno, São Paulo, agora provavelmente classificado, mas papelão, hein? Contra o já rebaixado Ituano, se classificar no último minuto, depois de uma tensão como essa, e pra gente, vamos ser sinceros, maravilhoso. Imagina o Campeonato Paulista sem São Paulo e Corinthians na fase final. Olha, a gente ia perder 2 das grandes torcidas do Brasil por causa de campanhas patéticas.
de São Paulo e Corinthians. O São Paulo pode se classificar e vai se classificar, mas é uma campanha bem ridícula para o atual campeão da Copa do Brasil, Bruno. Foi uma campanha ruim, sim, nessa primeira fase. Na pontuação, ele até é o terceiro melhor, geral. Só tem menos pontos que o Palmeiras e o Santos. Então, no grupo do São Paulo, o São Bernardo está sendo eliminado com a quinta melhor campanha, né, com 51. E a Portuguesa está se classificando com, acho que a antepenúltima campanha, né? Então tem algumas distorções no regulamento. O São Paulo vai se classificar em terceiro no geral, em primeiro no grupo, pegar o Novo Horizontino, mas São Paulo tomou um sufoco enorme, né, nessa final de jogo. O Ituano ganhou um jogo só no campeonato, está rebaixado, porque o jogo do Guarani já acabou, então mesmo se o Ituano conseguir uma virada no final, ele está rebaixado. O Ituano ganhou só um jogo e foi do Corinthians, a única vitória do Ituano. Mas o São Paulo no campeonato ele teve um momento que ele ficou 4 jogos sem vencer. Agora nesse jogo não estava tomando uma pressão enorme do Ituano, aí toma um gol no finalzinho, mas foi mais um São Paulo que precisava do resultado e foi recuando, foi esperando. O Carpini meteu um terceiro zagueiro, o Ituano já não tinha nada o que perder, foi para cima e fez o gol. Durante o jogo não foi uma pressão do Ituano em cima do São Paulo, mas ainda é um time que oscila muitas vezes dentro do próprio jogo, né? Hoje pode falar do gramado que estava péssimo, encharcado. O jogo acaba agora, né? O São Paulo está classificado, 3-2, acabou o jogo. Então, mas é um São Paulo que ainda precisa melhorar muito para a temporada. É um time que não teve nenhum grande jogo no ano. Então, talvez o Corinthians e Itaquera tenha sido o melhor, mas é um time que ainda está distante, né? Não tem ainda uma cara. O Carpini ainda está buscando um time, ainda é um São Paulo que não é tão confiável não para as competições mais importantes e até para essa reta final do Paulista. O jogo com o Novo Horizontino vai ser duro. Acho que o Novo Horizontino perdeu 2 jogos só no campeonato. O Novo Horizontino vai ser um adversário bem difícil nas quartas de final. Agora, é o que eu tô falando, né, Bruno? A gente tá falando do atual campeão da Copa do Brasil, a gente tá falando do campeão da Supercopa, e aí foi o que você disse, o São Paulo não jogou tão mal, o Ituano nem massacrou tanto, só que aí teve uma frase que você falou, que é a deixa pra eu entrar no assunto. O São Paulo recuou muito. Sim. Não dá pra gente aceitar também o São Paulo, que hoje tem um time forte. Não é dizer, o São Paulo contratou, o São Paulo tem grandes nomes, tem o Lucas Moura, por exemplo, que fez esse gol aí de pênalti, tem jogadores de seleção brasileira, tem jogador de seleção equatoriana, que é o Arboleda, tem Pablo Maia, tem o Rafael, que tá na seleção também, tem o Rafinha. Cara, não dá pro São Paulo recuar contra o lanterna do campeonato, contra o time que já tá rebaixado. É jogo pro São Paulo fazer 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Não ficar com medo de levar o 2-2. Que aí quase acontece uma tragédia. O São Paulo quase fica fora da primeira fase do Campeonato Paulista. Depois do quê? De 20 anos? Não sei há quanto 2001. tempo. Foi a última vez que ficou fora de um mata-mata, assim. Eram só 4, classificando 8, desde que 2011 passou a classificar 8, ninguém. Desde 2001 que o São Paulo não ficava fora de um mata-mata, que naquela ocasião os 4 primeiros só que classificaram. Então mais de 20 anos que isso não acontecia. Não aconteceu, mas quase aconteceu algo que não acontecia há mais de 20 anos. Galera, a gente tá na rádio Jovem Pan agora, a gente tá na rádio, tá na TV, tá no YouTube, falando sobre essa classificação do São Paulo aos trancos e barrancos, hein? Bruno, o Ituano fez gol aos 44 do segundo tempo. Sim. 44 do segundo tempo, o Ituano fez o gol que eliminava o São Paulo do Campeonato Paulista, na primeira fase. O São Paulo, aos 48... acho que o pênalti foi batido já, quase com 50. Aos 48, 49 minutos, o São Paulo faz o gol de pênalti. Foi pênalti, antes que digam. Sempre os grandões se beneficiando da arbitragem. Foi pênalti. Muita gente já falando de toda a pressão que o São Paulo fez depois do clássico com o Palmeiras. Aí tem muita gente já em rede social falando, tá vendo como adianta ficar chorando? Na hora dão um pênalti. Depois Mas aí que eu falo, é por isso que o futebol brasileiro é um lixo. Porque aí as pessoas não usam a razão. Foi pênalti claríssimo. O defensor do Ituano foi juvenil, foi burro no lance? Foi. Porque não era um lance de gol nítido. Agora, foi pênalti. Não tem o que falar da penalidade que foi marcada pelo Klaus. O Klaus não marcou o pênalti, que eu já achei absurdo. Eu falei na hora aqui na televisão. Foi pênalti. Eu falei na hora. Eu falei, pênalti, claro, ele vai marcar esse pênalti. E aí o VAR chama o Klaus vai e aí não tem pressão nenhuma. Que já estão falando em rede social, o São Paulo reclamou no jogo contra o Palmeiras e essa pressão já adiantou. Não.
Foi pênalti, a gente tem que falar o que aconteceu. Foi juvenil o jogador do Ituano. Agora, é aquilo que a gente fala aqui. São Paulo jogou bem? Não. E não jogou bem de novo. Porque depois do título da Supercopa do Brasil, eu não lembro de um grande jogo do São Paulo. Ou seja, o Carpini estava lá, sendo elogiado, chegou com personalidade, quebrou o tabu contra o Corinthians, venceu a Supercopa em cima do Palmeiras. Agora, me falar que esse trabalho do Carpini já é um trabalho bom, agora não dá mais. Não dá, porque o São Paulo está jogando mal. O São Paulo hoje poderia ter sido eliminado do Paulista por causa dessa situação de jogar mal, de recuar, de você ter um time que é o lanterna do campeonato já rebaixado, ameaçando o São Paulo. Então, não dá, o torcedor do São Paulo hoje ele tem que estar aliviado? Tem. Ele tem que estar comemorando? Tem, porque foi uma classificação heróica. Mas ele tem que ter autocrítica. Ele tem que pressionar. Ele tem que querer um São Paulo melhor. Porque se é esse São Paulo de hoje contra o Ituano que quer chegar longe nas competições nacionais, Bruno, não vai jogando o que está jogando desde a Supercopa do Brasil. Não é um time que ainda... A maioria dos jogos foram ruins no campeonato. Hoje, se não faz o gol no final, ia ser muito comentada uma mudança feita ali já aos 40 do segundo tempo, quando sai o Luciano, entra o Diego Costa, né? Entra um terceiro zagueiro. Ali, um pouco depois o Ituano fez o gol de empate, aí depois o São Paulo fez o gol da vitória de pênalti, mas ainda é um time que precisa evoluir muito, precisa melhorar bastante. Não é no Campeonato Paulista, depois daquele jogo que você citou da Supercopa, o time chegou a ficar 4 jogos, né? Foi Ponte Preta, Santos, Guarani e teve mais um jogo também que ficou o Rio Bragantino. Foram 4 jogos seguidos sem ganhar, aí reagiu, ganhou lá em Brasília da Inter de Limeira. Hoje conseguiu a classificação, né, e empatou com o Palmeiras semana passada e hoje venceu o Ituano no sufoco, mas ainda é um time que a maioria dos jogos do São Paulo foram ruins, né? A maioria dos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista não foram bons. É um time que ainda precisa melhorar bastante, é um time que para as competições mais importantes precisa crescer, precisa jogar mais bola. Não tem várias as coisas que podem ser ditas, de campo ruim, de desfalque, Pablo Maia suspenso, Caleri saiu machucado no intervalo, mas o time não jogou bem, não. O São Paulo o jogo foi ruim, né? E o São Paulo, por muito pouco, não acabou eliminado do Campeonato Paulista. Mas aí a pergunta que eu faço, né? Flávio Prado também tá chegando, ele tava comentando o jogo. A pergunta que eu faço, Flávio, o trabalho do Carpini é ruim? É bom? O que falar do trabalho do Thiago Carpini? Porque ele chega e é uma euforia absoluta. Quebrou o tabu contra o Corinthians na Arena Corinthians. Campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, que realmente foi uma baita conquista, porque o Palmeiras era o favorito. Agora, não jogou bem contra o Palmeiras. Não foi uma partida brilhante naquela final. A pergunta é, o que falar do trabalho do Thiago Carpini por enquanto? Porque antes era uma euforia, agora já é um pé atrás. Se ele ganhar o Paulistão, já vão falar que é maravilhoso. E futebol, bola, dá pra enxergar alguma coisa boa já no trabalho do Thiago Carpini? Boa noite, Pilhado. Boa noite, Bruno, amigos. Eu acho que é precipitado fazer qualquer análise, dizer que é euforia e achar que é ruim. Quando sai o terceiro gol, ele vira pra alguém, ou pra plateia, sei lá pra quem, e sai fazendo assim com o dedo, ou seja, classificamos e em primeiro. Imagino que já estavam cornetando, enchendo o saco dele, ali atrás do banco de reservas. Acho que é muito cedo, é muito precipitado para dizer qualquer coisa. Ele pegou um trabalho no meio. Não podemos esquecer disso. O Dorival Júnior era o técnico de São Paulo. O time foi preparado pelo Dorival Júnior. É o time do Dorival. O Carpini chega quando aparece a oportunidade para o Dorival Júnior e ele pega um trabalho de outra pessoa. Não é o time dele, não é o trabalho dele. E aí você vai cobrar, eu acho absolutamente injusto. Então vem a euforia do jogo do Palmeiras, aquela Supercopa, que é euforia pelo título, ok, mas sem justificativa. E o futebol de São Paulo em nenhum momento foi convincente. Não dá nem para dizer rigorosamente que São Paulo é favorito contra o Novo Horizontino no final de semana.
Porque o Novo Horizontino teve um futebol, os dois terminaram com o mesmo número de pontos, é isso, né? Sim. O São Paulo ele leva vantagem no saldo de gols. Não dá nem para dizer que o São Paulo tem um grande favoritismo contra o Novo Horizontino. A bola do Novo Horizontino em alguns jogos foi melhor que até do São Paulo. Então, realmente, foi um sufoco. Foi uma coisa... eu até imaginava que fosse assim, né? Porque o Ituano estava disputando para fugir do rebaixamento, mas na altura do empate já nem dava mais para o Ituano nada. O São Paulo ficou totalmente assustado lá atrás, o Ituano chegando, o São Paulo encolhido, não foi para cima para resolver o jogo e por muito pouco não foi eliminado. Bruno, a gente fala dessa situação que o seu pai deixa claro. O São Paulo vai pegar o Novo Horizontino. Sim. O Novo Horizontino hoje não joga um futebol pior que o do São Paulo. Não mesmo. Nesse campeonato paulista, mas perdeu o seu principal nome, né? Que foi pro Palmeiras. Mas vai jogar até o fim. Ele joga. Fez gol. Então ele joga até o fim do Paulista. Joga. Eu achei que ele não jogava mais a fase final. Ele joga. Se ele tiver que enfrentar o Palmeiras, ele vai poder enfrentar o Palmeiras. Eu acho que sim. Ninguém divulgou nada, a não sei que tenha alguma coisa em contrato, mas a princípio sim. Ele fez gol hoje, inclusive, né? Que é o Rômulo, né? Rômulo foi contratado já pelo Palmeiras. Joga muito. Mas vai jogar até o final, sim, né? A campanha é igual, né? Eles estão no mesmo grupo, 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. É a mesma campanha. São Paulo e Novo Horizontino. São Paulo tem 2 gols a mais de saldo, por isso o jogo único das quartas será no Morumbi. Pelo saldo de gols, por 2 gols a mais. Só que a campanha é a mesma, né? Os dois times perderam só 2 partidas, então não é assim, talvez a única vantagem seja jogar em casa. Talvez por isso um pequeno favoritismo, mas muito pequeno mesmo. Se o Novo Horizontino tirar o São Paulo, não vai ser surpreendente, não. Agora, Flávio, quando a gente fala de São Paulo e Corinthians nessa situação, né? Porque hoje, por alguns minutos, a gente tinha São Paulo e Corinthians fora da primeira fase do Campeonato Paulista. A gente tem o Corinthians com um papelão, né? Eliminado antes do fim, nem chegou para decidir uma vaga. Hoje ele entrou em campo só por entrar, porque já estava eliminado da primeira fase do Campeonato Paulista. São Paulo quase fica fora. E aí, eu vou te perguntar, em cima do desespero que me bateu aqui, que eu falei inclusive com o Bruno e com você lá. Eu falei, gente, pode ser que a gente fique sem São Paulo e Corinthians na fase final. Ou seja, isso vai ser péssimo para nossa audiência. Agora, é um resultado para a gente refletir, para ver que os clubes grandes, eles precisam, gigantes na verdade, se organizar de uma vez por todas, porque seria um mico histórico. O Corinthians há 10 anos, havia 10 anos que ele não ficava fora, ficou fora da primeira fase. O São Paulo desde 2001 que o Bruno trouxe aqui. Agora vão ser 24 anos sem ficar fora da primeira fase, mas quase ficou, Flávio. Tem que gerar uma reflexão. Pilhado, o problema todo é que nós estamos num campeonato com o nível mais baixo de todos que eles vão disputar durante o ano. O Campeonato Paulista é um nível muito baixo. E eles tiveram dificuldades no campeonato com nível baixo. E São Paulo e Corinthians, eles vivem coisas semelhantes, embora com volumes financeiros diferentes. O Corinthians deve muito mais do que o São Paulo. Mas o São Paulo também tem dificuldade em termos de manter contrato em ordem, em termos de dívidas. Então são 2 times que hoje ficaram muito atrás do Palmeiras. O trio de ferro, né? Só tem o Palmeiras de ferro. Os outros estão bem atrás. O Santos foi uma surpresa, acabou chegando, além do que se esperava, e você vê o São Paulo por muito pouquinho não sobrando também. Ou seja, isso mostra só que o Palmeiras está cada vez sobrando mais no campeonato. Agora, mata-mata pode tudo. O São Paulo pode ser campeão em cima do Palmeiras? Claro que pode, a gente já viu. Semana passada teve um jogo parelho entre os dois. Mas se você for olhar em termos de organização, em termos de confiança, obviamente o Palmeiras está sobrando. E o Corinthians e o São Paulo, eles estão com um destino muito parecido. Só a diferença é o valor da dívida, mas os dois estão na mesma situação. E pegando só Paulistão, né? Nem pegar o resto, porque o Palmeiras ganhou 2 Libertadores recentemente, é o atual bicampeão brasileiro. Palmeiras, pelo 3º ano seguido, ele termina essa fase sem perder. O Corinthians ficou fora, o São Paulo com um gol de pênalti aí nos acréscimos. O Palmeiras ele não perde desde 2021 por essa primeira fase de Campeonato Paulista, né? O mata-mata abre essas possibilidades, mas ano passado, o São Paulo e o Corinthians que hoje está eliminado, o São Paulo que por muito pouco não foi,
No ano passado, em que o Palmeiras foi campeão paulista, o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa e o Corinthians por esse Ituano aí, que hoje está rebaixado, né? Um ano depois o Ituano está rebaixado. Então, ano passado, e o Santos não passava da primeira fase há 3 anos. O Santos passou agora, mas nos últimos 3 anos ele não passou e foi rebaixado no Brasileiro. Então, realmente, assim, hoje há uma discrepância, né, do Palmeiras em relação aos outros 3. Isso está bem claro, né? E pegando só o recorte do Paulista, que é o menos importante, já fica claro. Se pegar o resto, ainda mais. O São Paulo dá trabalho para o Palmeiras em confrontos diretos, né? A Copa do Brasil nos últimos 2 anos mostrou isso. São Paulo eliminou o Palmeiras. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Claro que isso deve ser levado em conta, mas se pegar um geral, assim, o Palmeiras ele não tem nenhum sofrimento assim, nesses confrontos de primeira fase contra times pequenos do Paulista que Corinthians e São Paulo têm sofrido.